Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Povo feliz está aqui, não? Sim ou não? Sim. Porque por isso nós podemos crer. E quem crer no amanhã sente-se fé. É por isso que Deus nos trouxe aqui mais uma vez. Amém? Quero convidar os irmãos a já ir se colocando de pé, abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 10 ao versículo 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, do versículo 10 ao 14. Amém? Aqueles que se puderem colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Os que estão de pé, leiamos assim a palavra do Senhor. Versículo 10 do capítulo 4. Tem como título o diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Feche seus olhos e não a Bíblia. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aí está a tua palavra e é o momento que o Senhor me concede uma vez mais nesta noite para estar ministrando a respeito das tuas palavras. Então, Jesus, como sempre eu te peço que teu Espírito Santo esteja sobre mim. Ó Deus, que tudo aquilo que se chama de meu se esvazie agora e encha da tua unção e encha do teu poder. E na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda a retaliação do inferno. Meu Deus, os demônios que agem para tirar a atenção do teu povo, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. E a tua igreja esteja agora sua mente cativa ao Senhor, para que possa compreender as palavras que serão ministradas neste lugar e nesta noite. Assim, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Como nós sabemos, amados, os que puderem já podem tomar seus assentos. É um texto muito conhecido. É o diálogo em que uma mulher samaritana encontra o nosso Senhor Jesus Cristo sentado ao poço de Jacó, que deu ao seu filho José. Ali ele se senta para descansar. E a Bíblia vai nos dizer que é necessário que ele passasse por aquele caminho. Mas ao momento dessa preleção, eu quero dizer que a oposição contra Jesus Cristo se levantara de uma maneira poderosa, porque Jesus começara aqui o seu ministério terreno, começava a realizar aquilo que Deus havia lhe ordenado que ele deveria fazer. E como nós sabemos, os fariseus iam contra, era oposto ao que Jesus fazia, que até mesmo blasfemavam contra ele. Então Jesus Cristo era necessário sair ali da Judéia, de Jerusalém, e ir rumo à Galileia. Então era necessário que ele passasse no caminho de Samaria, mas era um caminho que era evitado pelos judeus, devido aos conflitos passados. Era uma rota mais curta, que ele chegaria em melhor tempo, porém era uma rota muito perigosa.
Mas Jesus não se deteve a nenhum medo, mas seguiu o seu caminho para determinantemente ir ao encontro de uma vida que necessitava de encontrar Jesus. Nós sabemos que esta mulher encontra Jesus assentado, e ali ele faz um pedido a esta mulher: dá-me de beber. Quando Jesus fala isso, dá-me de beber, se implica em algo que nós chamamos de humildade. Eu quero que você repita comigo. Nessa primeira preleção, eu preciso entender o que é humildade. Porque o próprio Jesus, ele diz ali em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jugo é aquilo que é para guiar. Jesus ali se coloca para guiar a sua vida, e que o jugo dele vai te ordenar, vai te coordenar, e vai te ensinar o caminho que você deve andar. E isso implica em humildade. E ele foi humilde e pediu água àquela mulher. E ela disse: como podes tu, sendo judeu, pedir algo a mim que sou samaritana? Abre-se um parênteses para entendermos por que há tanta divergência entre esses dois povos. Nós devemos entender que ali em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 3 ao 6, nós vamos ver que o rei Salmanassar, provavelmente Salmanassar V, ele notou que havia algo de conspiração no rei Oséias, que era o rei de Israel naquela época. Então Salmanassar pleiteou contra Samaria, cercou ela durante 3 anos e ordenou que o povo que ali estava, os israelitas, fosse transportado para outras cidades da Síria. Lá no versículo 24, nós vamos entender que esse mesmo rei traz outros povos para habitar na terra de Israel. Esses povos vinham de Babel, de Sefarfaim, ou até de Cuta e outras cidades da Síria. E eles habitaram ali e tomaram conta de Samaria. Os poucos israelitas que sobraram se contaminaram com esse povo. Se deram em casamento e nasce a geração que os judeus etnicamente puros considera os traidores da pátria, os traidores ao Deus vivo. E é por isso que exige essa separação. É por isso que existe este ódio entre o samaritano e o judeu. O samaritano, ele não acredita, ele tem até o Pentateuco como referência, a lei de Moisés, mas eles não acreditam nas revelações e não acreditam no Talmud, que é a compilação do livro sagrado dos judeus. Então, há uma separação. Se não crer no mesmo Deus que eu, então não serve para servir junto comigo. Então, era muito crítico esse momento desse encontro de uma pessoa que era samaritana, que poderia encontrar o ódio, ela encontrou o quê? Amor. Encontrou o quê? Humildade. E aí tem o diálogo que nós já conhecemos, que acabamos de ler. Primeiro ela diz: se não tem nada para tirar essa água e o poço é fundo. De fato é. A última medição desse poço de Jacó, que é existente ainda, em 1945 ele tinha 42 metros de profundidade. Para aqueles que entendem de poço artesiano é de 20 a 60 metros, mas esse na antiguidade era mais profundo, então era muito difícil. Então imagine uma mulher que não tinha como lançar aquela, vamos dizer assim, uma cacimba de água para trazer para fora. E ela achava que aquela água ali iria satisfazer a sua alma e a sua vida. E Jesus: se tu soubeste com quem tu está falando, pediria água e ele te daria água viva. E no decorrer do discurso, do diálogo entre eles, vai dar um momento que ela falou assim: então me dá desta água, para que nunca mais eu torne a voltar aqui e lance novamente para pegar água nesse poço. Ela confundiu o espiritual com o material.
ela achava que se tomasse a água que Jesus desse, a água que ele retirasse daquele poço, ela não entendeu, porque ela achava que a salvação dela, a solução, estava no fundo do poço. E ela não entendeu que ela estava fora do poço. Muitas vezes procuramos coisas dentro e não encontramos, porque ela está fora, está à tua espera. Assim como Lázaro venha para fora, o melhor da vida dele estava do lado de fora. E ali, aquela mulher, mais uma vez, talvez temerosa de estar falando com ele, um judeu, sente que ele é o profeta, quando ele revela a vida que ela levava. O que ela na realidade queria era uma facilidade para que ela nunca mais voltasse ali. Muitos de nós reconhecemos a Cristo, aceitamos a Cristo, entramos nos seus trabalhos, mas queremos um lado fácil do Evangelho. Isto não existe. Jesus mostrou para ela que ela teria que deixar algo para trás. Quando o profeta, o Jesus, diz para ela: vem cá, busca teu marido lá e traga ele aqui. E ela imediatamente diz: eu não tenho marido. Profeta que ele era, disse: bem disseste, tiveste 5, e o que está aí não é teu. Então, qual era o cenário da vida dessa mulher? Ela tinha uma condição, que ela era rejeitada pelos judeus, mas também ela era rejeitada pelo seu próprio povo. Porque os samaritanos também não aceitavam essa condição, porque isso ia contra a lei de Moisés. Se coloque 1 minuto no lugar dela. Eu não posso ir para cá e nem para lá. Você vai perceber que no versículo seguinte, após Jesus dizer que ela disseste bem, ela muda de assunto e diz: qual é o lugar certo de adorar? Você vai entender que ela foge. E Jesus conduz muito bem o discurso. O lugar de adoração, ela diz: qual é o lugar certo? É no Monte Gerizim, que eles instituíram lá como um local alternativo de adoração ao suposto Deus. Mas os verdadeiros israelitas adoravam no Monte Moriá, Israel, Jerusalém. O que ela queria do mestre era dizer: me diga um lugar para eu adorar esse Deus, para eu poder ir. Porque os meus pais adoravam no monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. E ele vai dizer: a hora vem, que nem aqui nem lá, mas a hora já está chegando, que o Pai Celestial está à procura dos que adoram em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para ela que não é ali ou aqui, não importa. Deus, Ele é espírito, e importa os que adorem em espírito e em verdade. Jesus estava convidando a ela para sair daquela situação a qual ela se encontrava, a qual ela era rejeitada pelos dois povos. E veja, primeiro eu disse humildade, e o segundo passo dessa mensagem é deixar para trás. Repitam comigo. O que é deixar para trás? O pecado. Jesus, quando diz adorar a Deus em espírito e verdade, requer estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é o próprio que disse que o Espírito de Deus é sobre mim para evangelizar os pobres. E ela era uma pobre de espírito. E Jesus realiza essa conversa com ela. E nos versículos posteriores, ela vai reconhecer que Ele é o Messias. E quem reconhece quem é o Messias, tem que deixar para trás
e tem que ser humilde. E quando mais para frente, ela vai largar o cântaro, vai à cidade, os discípulos de Jesus chegam, não questionam nada, porque eles estavam fazendo aquilo, e ela deixa o cântaro e vai à cidade. Fazer o quê? Pregar. Veja a mudança quando alguém encontra Jesus no caminho. Jesus, ele não é o norte, ele nunca foi o norte. Jesus sempre foi o caminho. Tem muita gente achando, quando lá na frente eu puder, eu vou ter um encontro com Jesus. Ah, se ele soubesse que não é ele quem decide, porque aquela mulher não se decidiu ir ali aquele horário porque ela queria. A Bíblia diz que ela ora sexta, se for no horário judeu, mas aí há umas controvérsias, que diz que era no horário romano, era 6 horas, mas não importa, isso não vai mudar nada, a trajetória que ela trilhou para chegar naquele poço, não vai mudar nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos, do momento que o mestre encontra ela. E ela muda de vida, e ela achando que aquela água era só para matar a sede dela física. Há várias funções parecidas em nossa vida espiritual e a nossa vida física. Quem sente fome aqui? Todos nós. Quantos de nós sentimos sede aqui? Todos nós. A nossa alma é a mesma coisa. Se o nosso corpo pede comida, negará? Se o nosso corpo pede a água, negarás? Da mesma forma é a nossa alma. Quando ela pede, ela tem sede, ela busca, mas ainda é necessário ter aquele quem pregue. Jesus tanto saciou aquela mulher, a vida espiritual dela e a física, naquele momento, que ela transbordou e foi pregar sobre o Mestre. Olha aí, aquele que falou tudo o que eu havia feito. És um verdadeiro profeta. Este é o Cristo, este é o Messias, este é o Salvador do mundo. E a Bíblia vai dizer que muitos samaritanos creram na palavra dela. E só crê na palavra de quem prega. Aquele que prega tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Tem que estar com esse rio de água viva jorrando no seu ventre incessantemente, para que aquele que te ouve, não você que convença, porque os discípulos quase caem na mesma mazela que ela. Lá no versículo 34, eles vão perguntar: alguém trouxe pão para comer? Aí Jesus: a minha comida é fazer a obra de meu Pai. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. E isso alimenta o quê? A alma. Se todo crente entender que fazer a obra incansavelmente, ele vai entender: a minha alma está se saciando a cada dia. E aí os discípulos: alguém trouxe pão para comer? E Jesus sai pela tangente: a minha comida não é essa. E aí Jesus faz um questionamento sobre eles e pergunta: não é vocês que dizem que faltam 4 meses para que os campos estejam prontos para a ceifa? Pois eu digo: olhai e veja que estão brancas ou alvas as terras prontas para a ceifa. Aí vem algo poderoso, que não é eu que prego que vou colher. Lá vai dizer que um vem, semeia, e outro vem e ceifa ou colhe. Um ditado é certo:
Nem todo o que semeia vai colher. Outros trabalharam, como os profetas, como nós trabalhamos hoje. Outros vão vir e vão colher. Essa parte vai dizer o seguinte título. Primeiro eu disse humildade. Segundo, deixar para trás. E esse terceiro é atender o chamado. Para que você foi chamado? Para orar, para pregar, para ministrar, para cantar, para louvar, não sei. São tantos os dons que Deus distribui a cada um. Mas a Bíblia diz aqui, quando eu pego esse texto e leio, esmiuço a ele, e como João Paulo disse, pegar a lupa espiritual, vai ver que Jesus está convidando ela para um compromisso, após deixar para trás todo o pecado, a vida pregressa, a vida de rejeição, porque ela vinha numa vida dissoluta, uma vida de adultério, de divórcios consecutivos, largou tudo para trás. E quando era largo o cântaro, nós podemos interpretar duas coisas. Ela pode representar o seguinte: ela deixou tudo aquilo que incomodava, tudo aquilo que prendia ela àquele poço, para seguir um caminho que Jesus estava apontando, que era o campo da colheita. E somente aquele que beber a água do Espírito se torna cheio do Espírito para colher almas. Glórias a Deus. Podemos interpretar que aquele cântaro, de repente ela diz: encontrei o mestre lá no poço de Jacó. E ele, além de pegar água para mim, me deu a água viva. Aí poderiam dizer assim: como pode ela dizer que que ela não vai tornar a beber se ela continua carregando o cântaro? Pode ser uma interpretação. Mas o que eu sei é que ela largou aquilo que atrapalhava ela naquele momento e partiu para fazer a obra do Senhor. Está aqui no texto. E quando eu reconheço que preciso de humildade para ser cheio do Espírito Santo, Jesus deu o maior exemplo. Jesus poderia ter encerrado o seu ministério na ressurreição de Lázaro. Seria top. O nosso Jesus foi aquele que ressuscitou Lázaro 4 dias morto. Mas ele não. Ele foi, instruiu os seus discípulos por 3 vezes, orou por eles, falou sobre a sua morte. E aí no capítulo 13 de João, antes da última ceia, Jesus coloca o discípulo: tirar essa sandália que eu vou lavar os pés de vocês. Poderia encerrar como o Senhor que ressuscitara, mas encerrou como um mestre humilde, lavando os pés de seus próprios discípulos. E Pedro recusa: que é isso? O Senhor é meu mestre, não vai lavar. Se não lavares os pés, não deixar o mestre lavar os pés, não terá parte comigo. Outro reconhecimento deveria ser do próprio Lázaro. No capítulo 11, ele recebe a graça da ressurreição. No capítulo 12, ele se assenta à mesa, junto com os demais. E está ali, esperando a comida física. Mas Marta vem e reconhece que Jesus é aquele que ressuscitou o seu irmão. Lázaro era aquele que era para dizer assim: mestre, eu tenho que ficar deitado no seu pé o tempo todo. Foi o Senhor que me ressuscitou. Não que ele agiu de forma leviana, que o texto não vai dar isso, não é isso. Mas é o que eu percebo no texto. Um vem e se humilha, e o outro que recebeu a graça mais poderosa, não. E a irmã vem e agradece
por Ele. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Às vezes você vê o teu irmão receber uma grande graça, uma grande vitória. Então agradeça a Deus por ele. Não seja leviano. Seja grato. Seja grato pelo seu irmão. Isso é reconhecer e ser humilde. Deixar para trás é deixar todas as nossas mazelas para que o Espírito Santo venha e se apodere de nós. O Espírito Santo é conhecido por vários símbolos. Ele é conhecido, é representado como uma pomba. Em João, capítulo 1, versículo 32, vai João testificar que vi descer dos céus o Espírito em forma de uma pomba e repousou sobre ele. Ele quem? Jesus. No 33 ele vai dizer: eu já não conhecia mais aquele que me pedira para batizar, porque ele disse-me: quando veres repousar a pomba sobre aquele a quem batiza, é esse quem batiza com o Espírito Santo. João reconheceu ali quem era o mestre e reconheceu que ele tinha o poder de batizar com o Espírito Santo. Também ele é representado pelo azeite. Nós vamos encontrar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Azeite significa unção. E a palavra de Deus vai dizer: e Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E ele andou fazendo bem e libertou ou curou os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fazer a obra tem que ter o Espírito Santo de Deus. Até o próprio Jesus está dizendo aqui: ei, eu sou humilde, então reconheça em mim, aprenda de mim, porque eu quero te usar para fazer obras maiores que eu fiz. Mas para isso, reconheça, seja humilde. Para isso, reconheça e deixa para trás. Para isso, atenda o chamado. Atenda o chamado. Ele é reconhecido como vento. João capítulo 3, versículo 8. A Bíblia vai dizer que o vento vem, assopra, ouve-se a sua voz, não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E eu posso até implementar: aquele que é guiado pelo Espírito. Vai para onde Deus enviar. Atenda o chamado. Jorrar água viva é ter a palavra de Deus dentro de nós. Jorrar água viva é ter compaixão do próximo. Jorrar água viva é reconhecer que meu irmão é maior do que eu. Calai, basura, e me que assúbia, a banda sai. E ele é reconhecido também como fogo. Nós sabemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, aonde é a descida do Espírito Santo, e lá vai dizer que parecia línguas repartidas como fogo, e ali aquele povo recebeu poder e autoridade. É isso que Jesus está falando. Jorrar esta água é receber poder. É como se fosse a pomba. A pomba vai representar para nós hoje. Eu coloquei aqui porque Deus me impulsionou a escrever isso. Quando Jesus recebeu, era revestimento. Quando é o azeite, é poder. E quando é fogo, é autoridade. Deus está dando a pessoas aqui, arabanda xúria, poder, autoridade e revestimento nesta noite. Calaba xúria. Glória, glória, glória.
Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está aqui. E por último, não indiferente ao texto, a água. Daqui, açúcar. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, dele vai jorrar rios de água viva. É dele que vai, de quem? É de mim, é de você. Se você crê em Jesus, creia nesse poder. Creia que tu podes esse poder. De quem Jesus estava falando? Do Espírito Santo, que haveria de ser derramado ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E o selo? Em quem em vós está também, que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Se tens crido, está selado com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus! Se você crê nesse evangelho, está selado com o Espírito da promessa. Aquela mulher ainda não tinha experimentado o que era o batismo com o Espírito Santo, mas Jesus é o próprio Espírito, e não vamos aqui conjecturar ou questionar a Escritura. Mas só foi depois da morte. O Consolador, eu não creio assim. Eu creio que Deus, Jesus e Espírito Santo é o mesmo hoje, ontem e para sempre, e Ele operará da forma que bem desejar, e chamará aquele quem Ele quiser, e vai selar a quem Ele quiser, porque Ele é que chama. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 36, 9. O salmista vai dizer que em ti está o manancial da vida. A igreja que está nos assistindo, nos acompanhando, você que entrou por essas portas, tem algo para você aqui. Tem algo para você aqui. Calabachúria. Radai assai. Deus, Ele está dispensando hoje dons que muitos estavam mortos dentro de cada um. Mas Jesus aqui ensina que essa água, esse Espírito Santo, o poder que está sobre Ele, está sobre nós a partir de agora. Está dizendo que você tem algo aí para oferecer na obra de Deus. E se talvez você ainda não reconheceu este Jesus, aqui está o exemplo dessa mulher, que vivia uma vida pecaminosa, e ela viu o Mestre, ouviu as suas palavras, passou a adorar, aceitou quem Ele era, o Messias, reconheceu, tomou sobre si a responsabilidade, deixou para trás aquilo que não mais pertencia a ela a partir daquele dia, assumiu a responsabilidade do chamado e foi fazer a obra do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é jorrar água da vida eterna. Aquela mulher, ela dificultou no início. Está muito difícil, está muito fundo esse negócio aí. Como é que você vai tirar essa água se eu não tenho o que tirar? Como se o mestre precisasse de algo assim. Tanto é que ele diz: se tu soubesse quem fala contigo, pediria água viva. Quantos estão precisando de água viva aqui? Quantos precisam de jorrar este rio
que jorra para a vida eterna. Como eu disse lá atrás, Jesus, ele não é o norte. Preste bem atenção, pega isso aqui, igreja. Jesus não é o norte para a gente olhar, eu vou seguir a Jesus. Não, Jesus é o caminho. Tem que trilhar. E só suporta o trilhar desse caminho até a chegada aquele que estiver cheio do Espírito Santo. Aquele que repousar sobre ele, tiver o revestimento, receber poder, receber a autoridade de Deus, receber a unção de Deus. E o mais interessante, o dá-me de beber, que Jesus converta esse pedido para nós agora. Senhor, dai-me o teu Espírito, dai-me, 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 e busca, seja incessantemente a busca por isso, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, a minha aljava já foi esvaziada nessa noite, a semente foi lançada. Senhor, que o Senhor possa me dar mais semente para o próximo semeio. Ó Deus, e a semente eu sei que ela vai cair em terra boa, ela vai cair em terra boa. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo, aquele que está sobre nós, que convence o homem do pecado e do juízo, ó Deus, venha convencer pessoas nessa noite. Ó Deus, que é necessário beber dessa água, é necessário, Senhor, buscar os teus caminhos, trilhar a tua vontade, atender, Senhor, atender o teu chamado, Senhor. E o chamado começa, meu Deus, quando Pedro foi questionado ali: varão, o que nós devemos fazer? Oh Jesus, Pedro foi tão simples e direto: sejais todos vós batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e depois disso recebereis os dons do Espírito. Ó Deus, faça entender que é necessário reconhecer o teu nome, para que essa água viva penetre no ser, lavando, tirando toda a impureza, e que estes, ó Deus, deixe para trás o pecado, as mazelas, e venha atender o chamado. Senhor, assim eu oro e creio na vitória do teu povo, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, e levante as tuas mãos e aplauda Jesus Cristo, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém.